Já vou dizer para vocês já já. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, que eu já vou entrar no assunto dessa noite. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aleluia. Todos nós, alguma área da nossa vida, nós precisamos se libertar. Né? Tem coisas que procuram nos amarrar, tem coisas que procuram, sabe, segurar a nossa vida, mas com o conhecimento da verdade, a gente acaba se libertando. Amém? Se libertando. Precisa se quebrar as ataduras da nossa vida, precisa se quebrar as correntes da nossa vida, e são coisas que nos amarram e que nós precisamos tirar da nossa vida, principalmente o comportamento, né? Tem comportamento que nos deixa muito próximo, mais próximo do diabo do que próximo de Deus. Então a gente precisa se libertar desses comportamentos para a gente poder se aproximar mais de Deus, não é verdade? 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, né? Versículo 20. Diz assim, esse versículo: tenho medo de que quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem. E que vocês me achem diferentes do que gostariam que eu fosse. Né? Então, Paulo tinha o medo de encontrar eles diferentes, a meio da forma que ele gostaria de encontrar, mas também tinha o receio de eles encontrar Paulo, né, contra ele, da forma diferente que eles gostariam de encontrar. Então ele tinha esse receio que é, amém, um do outro, não é verdade? Tá? Aí ele fala um pouquinho mais aqui. Ó. Tenho medo também de encontrar, amém, o quê? Aí na igreja. Tenho medo de encontrar isso aqui, ó. Brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordem. Amém? Tá? Eu não vou detalhar esses comportamentos aqui, tá? Mas eu vou pegar a palavra comportamento e eu vou trabalhar em cima da palavra comportamento. Tá certo? Tá? E amanhã, na escola de discípulo, eu vou tratar, amém, desses comportamentos aqui com mais detalhes. Vamos falar sobre o que é essa briga, essas brigas que estão acontecendo lá, ciumeira, o ódio, o egoísmo, os insultos, falatório, orgulho e desordens. Amém? Eram comportamentos que estavam dividindo a igreja de Coríntio e destruindo a igreja de Coríntio. Tá entendendo? Então a gente precisa tomar cuidado com certos tipos de comportamento, principalmente comportamento que envolve vidas, que envolve pessoas. Amém? Principalmente modo de falar, né? Modo de falar em relação às pessoas. Tá entendendo? Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. E para começar esse assunto, eu quero chamar a atenção de vocês sobre 3 coisas que eu escrevi aqui, que eu quero passar para vocês aqui, que eu achei interessante. Tá? Primeiro, a Bíblia condena os pecados da língua que prejudicam o próximo, como sendo ofensas graves contra a lei cristã do amor. Ofensas graves contra a lei cristã do amor. Por exemplo, difamar uma pessoa. Amém? Isso aí é uma ofensa grave. Que faz o quê? Que acaba atingindo a lei cristã do amor. A Bíblia não manda você ofender o irmão. A Bíblia não manda você ofender o irmão. E quando você ofende o irmão, você está quebrando a lei cristã do amor. Amém? Então é muito importante você saber que esse tipo de comportamento ele não agrada o Senhor.
quando você difama o irmão, você fala mal de um irmão, calonia o irmão, você pode ter certeza que esse comportamento, ele liga você, amarra você ao diabo e aos seus demônios. Tá entendendo? Então tome muito cuidado com a difamação. Toma muito cuidado quando você fala mal de alguém. Amém? Não é bom, não é bom, não é recomendável, tá? E é algo que, se você tem essa prática, você tem que se libertar desse tipo de comportamento, porque é um comportamento que liga você direto ao diabo. Tá? Esse comportamento te afasta de Deus e te liga a Satanás. Segunda consideração aqui, eu queria que você meditasse. Qualquer tipo de conversa que rebaixa o próximo ou que difama seu caráter deve ser reprovada. Amém? Tá? Então vou repetir. Qualquer tipo de conversa que rebaixa o próximo ou que difama seu caráter deve ser reprovada. Amém? E eu vejo hoje as pessoas aceitarem a difamação de caráter como se fosse uma coisa corriqueira e comum, amém, no meio cristão, né? Então, esse tipo de comportamento, ele bate de frente com a lei cristã do amor. E a Bíblia manda você amar o próximo. E quem ama de verdade não difama. E também não aceita difamação, né? Não empresta o seu ouvido para o difamador. Tá entendendo? Então, precisa se vigiar muito, tomar muito cuidado, porque tem muitas pessoas que acabam se ligando ao diabo e a Satanás por dar lugar à difamação. Tá entendendo? Boa noite, missionário de Leusa. Boa noite, Roseli. A paz do Senhor. Tá? Então essa é a segunda coisa a considerar. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Quando alguém vier difamar uma outra pessoa, amém? Você corta, você põe o freio, breca, amém? Não permita que a difamação entre pelo teu ouvido, porque ela pode atingir teu coração, tá entendendo? Tá? Você pode mastigar esse tipo de comida, né, que é a difamação em relação ao próximo, e vai te fazer mal, e ainda vai fazer que você seja uma presa fácil para Satanás, tá entendendo? Tá. Terceira coisa para considerar em relação a isso. A conversa ou menção de délitos do próximo deve ser feito somente com um motivo sincero de ajudar tal pessoa. Amém? Uma pessoa errou, uma pessoa pecou, tá? Se não for para ajudar, vai orar. Fica quietinho e vai orar, tá? Não é para você ficar espalhando o pecado e a coisa errada que aquela pessoa fez. Tá? Se você não tem condição de chegar até ela, amém, dar um bom conselho, tá? Ou ela é uma pessoa fechada, ou ela não quer. Simples para Deus te dar a oportunidade de você poder ajudar essa pessoa. Tá? Agora, se você não consegue ajudar, também não atrapalha, né? Também não atrapalha e também não acaba levando tua vida pelo caminho que o diabo quer que você leve, né? Porque é difamando a vida do irmão, porque você viu ele pecando e você viu ele errando, né? Se não é para você promover ajuda para a vida dele, então fica quieto. Se não é para você proteger a pessoa, então fica quieto. Se não é para você, amém, proteger o reino de Deus, né? Se você não tem condições de chamar a atenção dela, tentando convencer ela que aquilo é errado, amém? Dando um conselho, aparando aquela pessoa, para tentar convencer a vida dela que aquele é um comportamento errado, e assim exaltar o reino de Deus. Se você não consegue fazer isso, então, ó, boquinha fechada, amém? Não é porque você viu a pessoa pecando e errando, que esse é motivo de você sair difamando o caráter dela e a vida dela. Amém? Tá? Não parta de você esse comportamento. Tá certo? Então, são estas três coisas que eu queria compartilhar com vocês, que eu queria que vocês levassem em consideração.
Agora eu vou trabalhar com os textos bíblicos que falam a respeito disso e tirar lições desses textos bíblicos. Romanos 1, 29 e 30. Amém? Tá? Eu estou falando sobre comportamento. Amém? Se libertando de certos comportamentos, principalmente aqueles que envolvem a língua, né? Se libertando deles para que você não tenha uma vida presa, amarrada aos desígnios de Satanás, tá? Vamos ver aqui Romanos, capítulo 1, versículo 29 e 30, amém? Tá? Esse tipo de comportamento difamatório, calúnia, injúria, né? Esse comportamento é bem típico de uma pessoa sem Deus, de uma pessoa não nascida de novo, de uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Tá? Romanos 1, 29 e 30. Diz assim: estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais. Amém? E aí vem o 31, né? Eu vou ler o 31 também, porque vai pegar o 31, né? São imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Bem típico de um comportamento de alguém que não tem Deus, que não tem compromisso com o Senhor Jesus. Amém? Tá? Então, meu irmão, esse é comportamento de alguém que não tem Deus, né? Caluniar, difamar, falar mal dos outros, né? Falar mal dos outros, ódio, orgulho, vaidade, amém? Ficar inventando maneiras de fazer o mal, né? Mentindo, né? Não cumprindo a palavra, não tendo amor por ninguém, não tem pena de ninguém. Isso é bem típico de alguém que não tem Deus. E se nós temos encontrado pessoas assim, com esse comportamento dentro da igreja, essas pessoas, elas precisam despertar. Amém? Porque elas estão andando na carne e não está agradando o Senhor. Pelo contrário, está desagradando a Deus e está agradando o diabo. Quem vai tirar proveito disso é Satanás. Em vez de ela ser uma pessoa usada por Deus, ela vai ser uma pessoa usada pelo diabo para fazer a vontade dele, né? Então, esse tipo de comportamento não é um comportamento de um cristão, de alguém que conhece a palavra de Deus. O versículo 31 diz assim: são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. 32. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Amém? Esse comportamento é um comportamento de ímpio. É um comportamento de gente que anda na carne, de gente que não tem compromisso com Deus, né? De pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, o crente que tem compromisso com Deus, não tem esse tipo de comportamento. E outra coisa, esse comportamento aqui, ele mantém você ligado ao diabo. Amém? Por isso que o crente tem que se desligar, amém? Se libertar desses comportamentos malignos que eu acabei de ler aqui agora. Né? Precisa se desligar desse comportamento, porque é um comportamento que agrada ao diabo, mas não agrada a Deus. Entendeu? Tá? Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de comportamento. Amém? Tá? É totalmente carnal. É um comportamento totalmente carnal que Deus não se agrada. Tá? Vamos lá para mais um texto.
Efésios 4, versículo 30 ao 32. Efésios 4, do 30 ao 32. Diz assim. Efésios 4, do 30 ao 32. Tá? E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de chegar ao dia em que Deus os libertará. Amém? Tá? Vai ter um dia que o Senhor vai nos libertar completamente dessa vida carnal aqui, né? Mas enquanto não chega esses dias, a gente precisa se libertar de certos tipos de comportamento, principalmente aqueles que entristecem o Espírito Santo. E agora Paulo vai falar uma relação de comportamento que entristece o Espírito Santo. Olha o que diz aqui. Versículo 31. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou a vocês. Amém? Tá? Então, meu irmão, na verdade, esses textos aqui de Efésios 4, do 30 ao 32, né? Do 30 ao 32, fala de um comportamento que entristece o coração do Espírito Santo. Amém? Se você entristece o coração do Espírito Santo, automaticamente você entristece o coração do Pai e do Filho. Né? Então, são comportamentos que não agradam o Senhor. São comportamentos que a gente precisa se ver livre dele. Né? Tá? São comportamento, além de ser carnal, entristece o Espírito Santo. É um comportamento que deve ser abandonado. Ele deve ser abandonado, deve ser tirado da nossa vida. Tá? E é um comportamento que tem que ser substituído, né? Aqui, ó, no versículo 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, né? O que substitui fazer algo que entristece o Espírito Santo? O que substitui é fazer algo que alegra o coração do Espírito Santo, né? E aí vem amém, uma série de coisas que você tem que abandonar, né? Abandone toda amargura. Para substituir a amargura é o doce, amém? A doce paz, a doce alegria que o Espírito Santo promove, né? Uma pessoa amarga, ela só vive em confusão e briga, né? Uma pessoa amarga, ela não tem alegria, ela não tem paz, né? Porque ela é amarga, né? Então, abandone toda a amargura. Coloca no lugar da amargura aquilo que é doce, amém? A paz é doce, a alegria é doce, a presença do Espírito Santo adoça a nossa vida, né? Então são coisas que você tem que substituir pela amargura, né? Tira a amargura da tua vida, tira o ódio. Como que eu vou tirar o ódio? Perdoando, amém? Perdoa, amém? Tira todo sentimento de ódio do teu coração, principalmente aquele que você quer se vingar, né? Tá? Outra coisa, tire a raiva do teu coração. Substitua a raiva, né? No lugar da raiva, sabe o que você coloca? A paciência, amém? A paciência, a perseverança, né? Não fica com raiva, não exploda, calma, tranquiliza o teu coração, amém? Deixa a paciência te dominar, deixa a paciência tomar conta da tua vida, não é verdade? O que mais aqui? Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, amém? Fica gritando, amaldiçoando o filho, gritando, sabe? Amém? Falando alto, sabe? Falando bobagem alta, falando palavrão alto, xingando alto.
batendo boca, amém? O cristão é educado, o cristão é fino, né? Só tem direito de falar alto se for para falar das coisas de Deus, né? Se for para ficar gritando porcariada, é melhor ficar de boca fechada, não é verdade? Amém? Então, abandone as gritarias, abandone os insultos, para de ficar insultando as pessoas, nesse ar de revolta, amém? Ô, meu irmão, mantenha o perdão dentro de você, tá? Para de fazer maldades, né? Então, elimina a maldade do teu coração, para de ser maligno, né? Só faz coisas más para as pessoas. Uma armadilha, né? Armadilha, para pegar os outros, para fazer maldade. Fica armando armadilhas, né, pastora Renata? Isso aí. Fica armando situações para pegar as pessoas. Isso, criando situação. É verdade, tá? pastor. E aí Paulo recomenda o que é bom para você substituir essas coisas. Ó. Pelo contrário, sejam bons, sejam atenciosos, amém? Tá? Para com os outros, uns para com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Perdoe, amém? Perdoe. Limpa o teu coração, né? Sabe que essas coisas ruins, né? Esse tipo de comportamento aqui, ele atrai o diabo, ele atrai os demônios. E eles acabam ganhando força na nossa vida, né? Olha aqui, ó. Abandone tudo isso aqui, ó. Amargura, abandona a amargura, o ódio, a raiva, as gritarias, os insultos, a maldade. Larga tudo isso aí, porque essas coisas só atraem demônios para a tua vida. Essas coisas abrem brechas para o diabo ter força e autoridade sobre você. Você não pertence ao diabo, você pertence a Deus. Mas infelizmente, esses comportamentos abrem brechas e o diabo acaba entrando na vida dessa pessoa que estão com esses comportamentos. Terceiro texto para a gente poder meditar. 2 Timóteo 4, do 10 ao 15. 2 Timóteo 4, do 10 ao 15. 2 Timóteo 4, do 10 ao 15. Diz assim: aqui, ó. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Amém? Qual é o comportamento de Demas? Tá? Ele abandonou Paulo. E por que você acha que ele abandonou Paulo? Porque ele deixou o amor pelo mundo ser mais forte. Tá? O mundo atraiu ele e ele se deixou levar pelo mundo. Ele ficou apaixonado pelo mundo. Tá? Em vez de ele direcionar a paixão e o amor para com Deus, direcionar para Deus, não. Ele direcionou para o mundo. Amém? Direcionar amor, amém, de uma forma errada, vai acabar atraindo coisas ruins para a sua vida. Tá? Demas se apaixonou por este mundo e me abandonou. E foi para a cidade de Tessalônica. Aí vai falar de Crescente. Crescente foi para a província da Galácia. Tá? Também deve ter abandonado Paulo, né? E Tito para a região da Dalmácia. Quer dizer, acredito que nem Crescente nem Tito tenham abandonado Paulo, mas saíram a serviço do apóstolo para as cidades que estavam, para as igrejas que estavam nessa cidade. Crescente foi para a província da Galácia, Tito para a região da Dalmácia, né? Aí no versículo 11 até o 15, hein? Somente Lucas está comigo. Procure Marcos e trago com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga minha capa. Deixei na cidade de Troade, na casa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Tá?
Agora ele vai falar de outro crente, outro obreiro, amém? E o seu comportamento errado. Ó. Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará recompensa de acordo com o que ele fez. Amém? Tá? Esse Alexandre, o ferreiro, esse camarada deve ter difamado muito Paulo na região que ele estava ali. Tá? E Paulo diz que o Senhor vai retribuir o mal que ele fez para Paulo. Então imagina o final de Alexandre, como é que foi, né? Tá? O Senhor lhe dará recompensa de acordo com o que ele fez. Deus vai julgar o problema e querer se vingar, ele colocou na mão de Deus. Amém? Não tem nada melhor do que você deixar Deus julgar. Amém? Deus, quando julga, meu irmão, é melhor do que você. Né? Teve muitas pessoas que me prejudicaram ao longo do tempo. Pessoas que me feriram, pessoas que me machucaram. Né? Ao longo do tempo teve muita gente me difamou. Tá? E às vezes vinha um ou outro, né? E chegava para mim, ô pastor Valmir, você vai deixar isso desse jeito? O senhor é muito pacífico, né? Vai deixar dessa maneira? Partir para cima, tem que falar também, que não sei o quê. Eu ficava quieto. E a minha resposta era a seguinte, amém? Lá na frente, você me diz como é que está a vida dessa pessoa aí. Lá na frente você me diga como é que ele está. Amém? Lá na frente. Não tem nada melhor do que um dia após o outro. Não queira você se vingar. Amém? Não adianta você agir da mesma forma errada que o outro agir. Né? Porque aí você vai estar fortalecendo o diabo na tua vida. Tá entendendo? Você tem que mostrar que você é diferente. Você é cristão. Amém? Se ele se desviou, se ele se afastou, né, e ele está te prejudicando agora, problema é dele com Deus. Né? Então, eu vou dizer, irmãos, tem pessoas que tem pessoas com comportamento tão ruim, amém, que fica até difícil justificar essas pessoas. O Rogério está dizendo assim, tem cristão que joga o verde para colher o maduro, e isso é perigoso, por isso só observo e deixo nas mãos de Deus. É a melhor coisa que você faz, Rogério. Né? Porque realmente tem gente que gosta de uma conversa e vai procurar de tudo quanto é jeito tirar alguma coisa de você. Entendeu? E aí você pensa que ele vai guardar? Não. Amém? Ele vai colocar para frente, ainda vai dizer teu nome. Ainda vai dizer que foi você que falou. Né? Por isso que, ó, boquinha fechada não entra mosca. Amém? E tomar muito cuidado com essas pessoas que jogam verde para colher o maduro. São verdadeiros detetives, né? Investigadores. Parece investigador, não é verdade? Né? Aí Paulo fala mais um pouquinho de Alexandre aqui. Ó. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Ele se levantou contra a pregação de Paulo. Amém? Ele se levantou e ameaçando Paulo. Quando Paulo fala com muita violência, isso quer dizer que ele ameaçou Paulo. Né? Provavelmente, esse Alexandre aqui, ele estava lá no meio dos falsos apóstolos e dos falsos mestres da igreja de Coríntio. Provavelmente era lá que ele estava. Né? Já fomos até o versículo 15, né? Pronto, vamos deixar mais um texto para vocês, mais um texto bíblico para vocês. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro 2, versículo 1. Comportamentos que nós temos que largar. Comportamentos que não podem estar na nossa vida, né? 2 Pedro 2:1. Olha o que Pedro fala. Segundo Pedro 2:1. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo.
E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas, e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição, né? Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Quer dizer, eles vão causar escândalo. Esses falsos mestres vão causar escândalo, amém, no meio do povo. Nós temos que tomar cuidado com os causadores de escândalo e que nós não temos que levar o escândalo para frente, amém? Sabe, o escândalo chegou no teu ouvido, fecha a tua boca, amém? Não leva para frente, né? Tem pessoas que decepcionam com o homem e abandonam o Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando da Ana Rocha, né? Tem muita gente que acaba se decepcionando com as pessoas, né? Você cria uma expectativa muito alta em torno de uma pessoa e acaba sofrendo esse prejuízo, né? Então a gente tem que ir com calma. Irmãos, relacionamento com pessoas é igual entrar numa piscina. Você não pode mergulhar na piscina sem conhecer primeiro a piscina. Você não pode entrar na piscina e já dar um mergulho e parar lá no fundo da piscina. Porque senão você pode cair no lugar, amém, de maior profundidade. E você tem uma surpresinha, né? De começar a se afogar. Percebe? Numa piscina você tem que entrar devagar e tem que sentir o chão, né? E aí você vai vendo onde ela começa rasa e onde ela termina fundo. Você precisa primeiro dar uma voltinha na piscina, conhecer a piscina primeiro, apalpar com os pés o chão que você está pisando. Não adianta você abrir teu coração, amém, para as pessoas, sem primeiro conhecer elas, amém? Primeiro você precisa conhecer elas, e conhecer uma pessoa leva tempo, não é do dia para a noite. Em uma semana, já é meu amigo. Em uma semana, meu irmão, em uma semana não dá para criar um laço de amizade. Dá para criar um laço de conhecimento. Amém? Eu conheci uma pessoa. Agora, se ele vai virar meu amigo, isso é o tempo que vai dizer. Amém? Porque o amigo não se forma do dia para a noite. O amigo leva tempo. Amém? Conhecido se forma do dia para a noite. Conhecido você pode conhecer ele de manhã e amanhã tu nunca mais vê ele, né? Esse é o conhecido. Mas amigo leva tempo, amém? Então, nas relações pessoais, eu vou te dar uma dica. Faça como você entra no mar, como você entra numa piscina. Vai devagar, vai apalpando o chão, né? Vai vendo o chão, vê se dá chão para você, se você não vai morrer afogado nesse relacionamento pessoal. Porque às vezes, meu irmão, você se doa muito para uma pessoa, depois você lá na frente descobre que você doou muito para uma pessoa errada. Amém? E aí, meu irmão, é só prejuízo, tá? Olha, aqui tem uma outra palavra interessante em relação a esses falsos mestres, né? Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas, amém? Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado, amém? Paulo está dizendo que esses falsos mestres, amém, com seus argumentos vão ser destruídos. Por quê? Olha que coisa linda. Eu vou até grifar aqui porque essa palavra falou muito, muito comigo. Faz muito tempo que o juiz está alerta. Faz muito tempo que o juiz está alerta. Faz muito tempo que o juiz está alerta, tá? E o destruidor deles está bem acordado. Amém? Boa noite, Neide. Boa noite, Roseli Oliveira. E boa noite, Ana Rocha, né? Ana Rocha está até compartilhando já com a gente aí. Amém? Olha, amados, tem gente que pensa que Deus está dormindo, né? E aqui diz, ó, faz muito tempo que o juiz está alerta.
Jesus não está dormindo não, Jesus está acordadíssimo, está alerta, está vendo todo esse movimento errado, esse movimento cheio de pecado, esse comportamento que está desagradando a ele, né? E daqui a pouco, meu irmão, sabe quem é que você vai atrair? O destruidor, amém? Tá? Fica andando com comportamento errado, fica andando com comportamentos, amém, que desagrada a Deus, você vai atrair para a tua vida um destruidor, amém? Pedro ele fala com muita claridade aqui, você acaba atraindo para a tua vida, em vez de você atrair Jesus, você atrai o destruidor. E quem é o destruidor? O destruidor é o diabo, que rouba, mata e destrói. Amém? Rouba, mata e destrói. Bem típico dele. Amém? Então, queridos, amém? Vamos ter um comportamento que agrade a Deus. Vamos tomar cuidado com a nossa boca. Amém? Cuidado com a sua língua, cuidado com a sua boca. Para de falar mal dos outros. Para de falar mal do pastor. Amém? Sabe? Se você tem alguma coisa contra o pastor, procura ele, conversa com ele. Amém? Vá até ele com educação, com humildade, né? Reconhecendo a liderança dele. Amém? E com muita humildade você expõe ali o que está acontecendo. Né? O que está acontecendo? Você expõe ali o que está acontecendo. Percebe? Não adianta você sair por aí difamando, que o prejudicado é você. Você é que vai atrair o diabo difamando as pessoas. Tá? Outra coisa que você tem que ser. Você tem que ser um fechador de comportas. Amém? O que é um fechador de comportas? Chegou lá no teu Facebook, lá no teu zap, no teu zap pessoal lá com você, alguém fazendo uma fofoca de alguém. Amém? Fecha essa comporta, meu irmão, fecha essa porta. O que você faz? Irmão, não me interessa isso. Vamos mudar o assunto. Não quero esse tipo de conversa. Amém? Tá? Agora, se você fica alimentando o fofoqueiro, o caluniador, fica alimentando esse tipo de conversa, dá risada quando escuta, tá? Você simplesmente está dando razão ao fofoqueiro, ao caluniador, o que está falando mal. Fecha a comporta, meu irmão. Sabe por que fechar a comporta? Sabe por quê? Porque isso aí vai trazer uma avalanche de problemas para a tua vida, tá? Ficar ouvindo calúnias, ficar ouvindo maldição, ficar ouvindo difamação, atrai para a tua vida, sabe, uma enxurrada de maldição para você. Então, fecha a comporta. Não deixa essa enxurrada de maldição entrar na tua vida. Seja um fechador de comportas, né? Tem gente que fica alimentando, amém, no Facebook, isso mesmo, concorda, é isso aí, tá cheio de pastor que come dinheiro do povo mesmo, né? Aí fica lá difamando, falando mal. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar uma avalanche de problema para a tua vida. Você vai atrair problemas que você nunca viu. Amém? Porque vai ser liberado na tua vida o destruidor. O destruidor vai vir sobre você. Porque você alimentou algo que desagrada a Deus. Está participando, né, pastor? Exatamente. Pode ser até verdade, né, pastor Renato? Está sendo assassino. Está sendo um assassino. Não é só aquele que mata de revólver ou de arma branca, não. É assassino de língua. Entendeu? Fica difamando o outro, entendeu? Se você teve uma desavença com a pessoa, se retrate com ela. Não fique espalhando, falando mal para todo mundo, quem entendeu a briga que teve. Vai orar, então se conserte. Não, mas não, a pessoa fica, pastor, difamando, entendeu? Ele fica com tanto ódio que ele faz o que? Ele acaba envenenando as pessoas que estão ao redor dele. Ele vai tratar depois. E eu vou falar com você que gosta de caluniar as pessoas, difamar as pessoas, falar mal das pessoas, alimentar, né, conversa. Amém? Olha, faça um exame da tua vida que eu acho que tu está doente. É isso aí. Você está doente. Tá doente mesmo. Tá? Eu acho que até você está com aquele vermezinho que eu chamo de sentimento de vingança. Né? Você não consegue pegar ele,
pessoalmente, porque você não tem coragem De encarar, de encarar, falar a verdade, liberar perdão, né? Aí Então, fica difamando, então você fica difamando, caluniando, tá? Então você está com um vermezinho Tá doente. de sentimento de Tá vingança. doente, é verdade. Você precisa tomar uma boa verminose para tirar esse verme da tua vida. Tá com Covid. Amém? E a verminose do crente é o sangue de Jesus. Amém? Tome o sangue de Jesus, que esse verme sai da tua vida. Busque o perdão de Deus. Amém? Busque o perdão de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe vocês. Está aí essa palavra de libertação para o teu coração. Amém? Tá? Que Jesus possa trabalhar e que você possa ter um comportamento digno de um cristão. Nós vamos entrar em oração. Pega o azeite